3 anos depois, o Circuito Internacional de Vila Real voltou a receber os pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos e de Velocidade 1300. 2 corridas para cada campeonato, inseridas como corridas de suporte do WTCR. Ao todo foram 6 dezenas de pilotos a marcar presença na segunda ronda discutida em Trás-os-Montes. Uma prova que todos querem fazer e João Pedro Peixoto não foi exceção, uma vez que o circuito citadino é um dos preferidos do piloto. Gosto muito de circuitos citadinos, também gostava muito da Boa Vista, é pena que não se possa realizar, mas este de facto é o circuito mais circuito para quem gosta de participar e para quem gosta de competir. Para Trás-os-Montes, o piloto trouxe um Morris Cooper, um carro que todos conhecem, dos mais miúdos aos mais graúdos. É um carro competitivo, embora tenha uma diferença de potência para os Datsuns um bocado grande. Mas consegue-se tirar proveito da maniobrabilidade do carro, que é muito leve, tem uma relação peso-potência interessante. Jorge Marques já não é um novato entre os 1300, um campeonato que o piloto gosta bastante. Os 1300 sempre tiveram muitos apoiantes, foi sempre durante muitos anos um campeonato bastante competitivo, é um campeonato também acessível. Em Vila Real, o piloto sentou-se ao volante de um Toyota Starlet, carro com que habitualmente não costuma competir. Habitualmente corre com um EP71, um carro mais competitivo, um grupo A. Este carro é um carro de recurso bastante limitado, mas que me dá um prazer imenso porque os carros também como os homens não se medem aos palmos. Começamos então com a primeira corrida dos 1300, com Bruno Pires a arrancar da pole position. Um bom arranque que permitiu ao regressado piloto liderar a corrida até ver a bandeira de xadrez, apesar de ter tido o insistente José Fafiães no encalço. Mas nas últimas voltas o piloto do Datsun 1200 começou a sentir problemas nos travões e por isso fez a melhor gestão para ser o segundo a cruzar a linha da meta. José Fafiães levou a melhor nos H75, já Bruno Pires venceu entre os H71. Tinha o carro há 2 anos na garagem e pronto, estes carros são bonitos, são feitos para rolar e aproveitei então vir aqui mostrar que efetivamente ainda consigo andar bem nos clássicos. Tinha medo na partida porque o carro está a pegar muito em cima e então gaguejava e gaguejou um bocado, consegui controlar o terceiro. Fui atrás do Bruno, íamos andando bem os dois, até comecei a ter alguns problemas de travões e preferi trazer o carro até ao fim. Seguiu-se Filipe Marques, terceiro a cruzar a linha da meta e primeiro no desafio AMPAC. O piloto do Fiat Punto 85 fez uma corrida em crescendo e na 6ª volta rodava já na 4ª posição. Na volta seguinte, pôs o pé no acelerador e passou para a frente de Diogo Barros, que acabou por abandonar a corrida. A terceira geral foi fantástico, porque estamos a falar em carros muito desiguais, muito diferentes uns dos outros. E isso para mim foi excelente e estou muito satisfeito. A 4ª posição da tabela classificativa foi ocupada pelo também regressado Jorge Marques. Posição onde seguia primeiro Carlos Cruz e depois João Pedro Peixoto, que também acabaram por abandonar a corrida. Assim, Marques não perdeu a oportunidade de subir mais uns lugares na tabela e sair ainda vitorioso na categoria dos Legends. Pedro Pinto terminou na 5ª posição da geral, depois de ter ocupado o posto na 7ª volta. O piloto subiu ainda ao lugar intermédio do pódio da categoria Legends. Foi interessante manter pelo menos alguma competitividade com o terceiro classificado e neste caso também com o segundo. Ao volante do Mini Cooper S, o piloto vilarrealense Fernando Cordeiro cruzou a linha da meta em 6º, mas em 2º entre os H71. Luís Sousa Costa completou o pódio da categoria. Tiago Silva foi 2º entre os pilotos do desafio AMPAC, depois de ter terminado a corrida na 7ª posição. O terceiro posto foi de David Vieira. Atrás de Silva ficaram João Braga e Pedro Barbosa, 2º e 3º dos H75. Nos H81, a vitória sorriu a Miguel Miguel, que competia pela primeira vez no circuito transmontano. José Silva foi 2º e David Formigo fechou o top 3. O piloto foi ainda o vencedor da Taça Mil. Foi uma corrida do início ao fim, sempre como se fosse uma corrida de sobrevivência.
estávamos aqui para marcar presença, mas foi ótimo. Tive umas pequenas lutas e foi muito giro. Tivemos um azar agora no fim, o carro escorregou, fomos aos rallies, vamos tentar amanhã conseguir ir para a frente. Vamos ver, é só pena não haver mais medo para andar connosco, mas é muito engraçado. Nuno Breda faz parte do plantel de pilotos do Troféu Grupo 1. No entanto, não quis perder a oportunidade de correr com o Ford Escort RS 2000 em Vila Real e por isso alinhou no Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos. Uma estreia não só no campeonato, como também no mítico circuito transmontano. Ontem tive um ligeiro toque de manhã, mas nada de especial. De qualquer das formas, acaba por ser um circuito muito técnico, muito rápido e que nos permite, ou melhor, que não nos permite abusar muito. Portanto, temos de ter, obviamente, muito cuidado para não estragar. Uma aprendizagem onde sentiu algumas dificuldades. Em primeiro lugar, habituar-me ao circuito, às travagens, às curvas cegas, porque aqui há algumas curvas que não temos sequer o mínimo de hipótese de perceber o que é que está à nossa frente, mas obviamente que, enfim, vai havendo aqui uma certa habituação. Nuno Batista também fez a primeira corrida no campeonato de clássicos ao volante de um Volvo 240 Turbo. É a estreia absoluta deste carro, que foi todo feito de raiz aqui em Portugal, com a ajuda da nossa equipa, da G2B. Estamos aqui a iniciar um processo de desenvolvimento do carro que não tem sido fácil, mas tem muito potencial e acho que pode vir a ser um carro ganhador à geral nos clássicos. Apesar de ser uma estreia neste campeonato, o circuito de Vila Real não é desconhecido para o piloto, que já aqui competiu várias vezes com carros diferentes. Altura de falarmos da primeira corrida do fim de semana do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos. Joaquim Jorge arrancou da linha da frente da grelha de partida. O piloto do Ford Escort agarrou a liderança logo na primeira volta e não deixou que ninguém lhe roubasse, sendo assim o primeiro a cruzar a linha da meta e o vencedor da categoria H75. A certa altura, o Rui Costa, nas dobragens e numa zona de bandeiras amarelas, encostou-se mais a mim. Depois voltei-me a distanciar um bocado, penso que deve ter sido ele a ter azar numa zona de bandeiras amarelas. Depois andei a controlar a distância até ao fim, porque estava muito calor, o motor estava muito quente. Atrás, a conversa foi outra. Luís Delgado arrancou da segunda linha da grelha e segurou o lugar na primeira passagem pela linha da meta. No entanto, na volta seguinte, Rui Costa impôs o score e passou para a segunda posição. Delgado caiu para quinto, uma vez que também João Novo Júnior e Rui Alves passavam para a frente. E por lá andaram até à última volta, momento em que Rui Alves passou a rodar na terceira posição e assim terminou a corrida. Rui Costa e Rui Alves foram segundo e terceiro dos H75, à frente de António Soares. Ricardo Pereira terminou a prova na quinta posição, primeiro entre os pilotos do Grupo 1. João Moreira subiu ao lugar intermédio do pódio e Nuno Breda foi o terceiro classificado da categoria. Uma corrida um bocado atarefada ao início, com uns toquezitos pelo meio, e correu bem. Foi gerido depois a corrida até ao fim, sem problemas. João Paulo Sousa acabou por bater o adversário, João Novo Júnior, na tabela classificativa. Depois do jovem piloto ter estado na liderança da categoria, acabou por cair para segundo e foi o sétimo a ver a bandeira de xadrez. Por isso, vitória de Sousa no Grupo 5. Nuno Augusto completou o pódio. Uma corrida muito louca, se pode dizer, muito dura, correu bem. Sem concorrência na categoria, João Vieira ocupou a primeira posição dos H71. Já Luís Delgado terminou na primeira posição dos H85. 13º lugar à geral, que também foi bom, em 30 e tal carros, e estou muito satisfeito porque aqui isto é mesmo o ex-libris do automobilismo, dos clássicos principalmente. Um percalço logo no início da corrida, um fio da bobina soltou-se e o carro começou a falhar e tive que tentar levar o carro até ao fim da melhor maneira. O Porsche 924 de Pedro Poças foi o mais rápido dos H81. Rui Moura, ao volante do Volkswagen Golf GTI, foi segundo e o Ford Escort MK2 de José Santos ocupou a terceira posição da categoria. O carro estava muito bom, está impecável, tudo a correr bem e foi indo, pronto, ganhando confiança.
Pronto, e chegar ao primeiro lugar beneficiando também de um azar de um outro colega. A competir em casa, Rui Gonçalves esteve imparável no superturismo. Ao volante um Renault Clio RS 2000, Eleutério Duarte terminou em segundo lugar, à frente do Renault Clio 2.0 16 válvulas de Joel Reis. É muito bom correr em casa e sentir a massa humana que está foi muito bom. E a corrida muito dura. Já na Atomic Cup, vitória de Gonçalo Inácio e do Honda Civic Type R. Francisco Viola e Filipe Ferreira subiram ao pódio no segundo e terceiro lugar. Foi uma corrida que eu já antevia difícil porque a VLB, o carro de rolo delegado, estavam muito fortes desde ontem. Contudo, eu arrisquei na travagem, no fim da descida de Mateus, passei 2 clássicos e o Raul de uma só vez, e a partir daí depois foi tentar aumentar o gap. Ele entretanto chegou-se, deu-me um toque numa travagem, ficou sem travões e ele abandonou, e depois, a partir daí foi gerir, porque o carro está muito danificado, foi gerir a corrida até ao fim. Última corrida dos pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, com Bruno Pires a ser novamente o pole-sitter do embate. Mas desta vez o piloto do Datsun 1200 número 62 não teve a vida muito facilitada. Pires perdeu a liderança da corrida, mas também da categoria na quinta volta, altura em que Fernando Cordeiro, um bom conhecedor do circuito, conseguiu ultrapassar o adversário. E tudo apontava para que Cordeiro fosse o primeiro a ver a bandeira de xadrez. No entanto, já na última volta, um contratempo atirou o piloto de Vila Real para a quarta posição. Sorte de Bruno Pires, que ascendeu novamente ao primeiro posto e fez assim a dobradinha do fim de semana na H71. Fernando Cordeiro subiu ao lugar intermédio do pódio da categoria. Ia com um jogo semi-slick, efetivamente ao início estava a acusar ali um bocadinho a dificuldade. E pronto, o Zé Garneiro, como também tem uma pessoa experiente, tem um bom pneu, conseguiu ganhar a posição. Mas eu também não deixei de dar muito espaço para a coisa e pronto, houve aquele pequeno erro e deu-me a possibilidade de ganhar outra vez. Estava-me a correr tudo bem, porque eu gosto de andar à chuva e começou daqui de Vila Real. Eu gostava de ter acabado em primeiro, com certeza, mas foi assim, as corridas são assim. Em Toyota Starlet 1300S, Jorge Marques cruzou a linha da meta na segunda posição. Também ele fez a dobradinha no fim de semana na categoria Legends. É um fim de semana memorável, um carro de recurso. Sim, é um segundo lugar à geral e um primeiro nos Legends em ambas as corridas, é fantástico. Jorge Silva fechou a prova de Vila Real com o primeiro lugar no desafio AMPAC. Pedro Pimenta, quinto da tabela classificativa, alcançou o segundo posto da categoria Legends, à frente de Ricardo Ferrão. Muito difícil conseguir perceber os limites do carro, porque não estamos num circuito e qualquer erro paga-se muito caro, mas foi uma corrida muito divertida. A segunda posição do desafio AMPAC ficou para David Vieira. Pedro Teixeira, piloto da casa, terminou no terceiro lugar. José Fafiães bisou nos H75 e teve novamente a companhia de Pedro Barbosa no pódio, assim como de Walter Tão. Cândido Monteiro fechou o top 10 da tabela classificativa e subiu ao último degrau do pódio da categoria H71. Com muita chuva, que para mim favorece, e deu-me para fazer uma corrida de trás para a frente e chegar ao 10º lugar e com o terceiro lugar da categoria, por isso estou muito satisfeito. Paulo Miguel venceu nos H81, repetindo assim o triunfo que o filho tinha conquistado na primeira corrida do fim de semana. José Silva repetiu o segundo lugar. Foi uma corrida fantástica, nunca ultrapassei tantas pessoas, tantos pilotos com este piso escorregadio, adorei mesmo. Esteve praticamente afastado das corridas estes 2 últimos anos, mas quis regressar em grande e em casa. Falamos de Nuno Augusto, que alinhou na grelha dos clássicos. Além de participar na corrida, Nuno Augusto também fez parte da organização. A logística é enorme e cansa-nos muito, e a mim como piloto cansa-me ainda um bocadinho mais. Tento nas horas dos treinos e nas horas das corridas, ali uma horinha antes, desligar um bocadinho, mas o resto do fim de semana passo principalmente a trabalhar na organização do circuito.
E chegou a última corrida dos clássicos em Vila Real, onde Joaquim Jorge voltou a liderar do início ao fim e assim arrecadar mais uma vitória na categoria H75. Nas últimas 3-4 voltas, numa dobragem tive que subir um corretor e desalinhei um bocado o carro, fiquei com a direção um bocado difícil e julgo que se a corrida durasse mais uma volta, o Rui que me passava, que eu estava com muitas dificuldades. Os dois Escort de Rui Costa e Rui Alves andaram sempre na traseira do também Ford de Joaquim Jorge. Os pilotos foram segundo e terceiro a cruzar a linha da meta, mesmas posições que ocuparam nos H75. Aqui é muito difícil de arriscar porque podíamos ficar os dois, havia 2 sítios que eu ainda pensei tentar. E depois também tivemos algumas dificuldades com as dobragens e foi melhor acabar assim. E João Novo Júnior, que depois de ter deixado escapar a vitória da categoria na primeira corrida, alcançou a primeira posição do Grupo 5, tendo sido o quarto a ver a bandeira de xadrez. O piloto vilarrealense, Nuno Augusto, subiu ao lugar intermédio do pódio, à frente de João Cruz. Podia ter corrido melhor se não sofresse o toque que sofri no arranque, que me empinou o eixo traseiro e então não conseguia curvar. Mas correu bem, gostei muito desta corrida, é a primeira vez que corro aqui. Sétimo a cruzar a linha da meta, Ricardo Pereira fechou o fim de semana com mais uma vitória no Grupo 1 e contou novamente com a companhia de Nuno Breda no pódio, tal como de Luís Liberal. Foi um arranque basicamente tranquilo, depois foi só gerir a corrida até ao fim. Os adversários estavam muito longe, portanto foi gerir a corrida até ao final. Dobradinha também de Pedro Poças nos H81, seguido de Rui Moura. Consegui manter o ritmo, melhorar mais um bocadinho e divertir-me imenso, apesar do cansaço e do calor, mas foi uma corrida fantástica. João Vieira arrecadou mais um primeiro lugar nos H71, assim como Luís Delgado nos H85. Eleutério Duarte triunfou no Superturismo e Rui Gonçalves subiu ao lugar intermédio do pódio. Foi o resultado de uma aprendizagem, quer dos treinos livres que tive, que fiquei um bocado desanimado com a pista. No entanto, depois a boa equipa de assistência conseguiu modificar o carro e aí eu comecei a melhorar. Já entre os pilotos da Atomic Cup, Eduardo Leitão foi mais forte que os adversários e repetiu o lugar do companheiro de equipa, Gonçalo Inácio. Orlando Batina foi segundo e Filipe Ferreira fechou o top 3. Assim que consegui pista livre à frente e tinha passado os clássicos mais lentos, foi atacar e abrir uma distância, depois a partir do meio da corrida foi gerir. Os pilotos do Campeonato de Portugal de Velocidade de Clássicos e de Velocidade 1300 regressam ao Autódromo do Estoril para a terceira jornada da temporada, a 24 e 25 de setembro. Até lá! Kia, movement that inspires.